tua Bíblia, capítulo 33 do Êxodo. Eu não vou esperar você aguardar ou abrir, por conta do nosso horário. Diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo. Repita comigo: um anjo. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Repita comigo: eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, e à entrada da sua tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam atenção em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Até aqui, o capítulo é grande. Eu queria falar sobre a importância da presença de Deus. Recentemente alguém me perguntou, eu estava em viagem com Neemias, e alguém me perguntou: pastor, como é que é a presença de Deus? Como eu posso perceber a presença de Deus, a glória de Deus? E ali, durante aquele trajeto, eu escrevi algo para aquela pessoa. A presença de Deus, o que causa a presença de Deus em nossa vida? O que é que pode provocar a presença de Deus na tua vida? E uma vez causando a presença de Deus em tua vida, como posso saber, como é que você poderá saber que Deus de fato está caminhando com você? Se você estiver de olho fechado, porque está orando, né? Tá bom? Eu vou entender assim. A presença se refere à presença de coisas ou pessoa.
Ao longo deste ano 2023, eu não consigo pensar em não ter a presença da minha esposa ao lado. Não consigo pensar. Como seria a minha vida sem ela? Como seria a minha vida sem os meus filhos, sem os meus netos? Quantos almoços participamos juntos? Todos os domingos, outros dias também, mas religiosamente aos domingos a gente se reúne, a gente almoça, sorri, discute. À mesa. A presença deles é boa para mim. Eu não consigo pensar sem a presença deles. Mas há a presença que ela é imprescindível, que é a presença de Deus. Eu não posso abrir mão da presença de Deus. Eu posso ter minha esposa, eu posso ter os meus filhos, eu posso ter os meus netos, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu não tenho nada. E o texto que nós lemos, ou parte do texto que lemos, ele fala exatamente isto. Deus sempre quis estar junto do seu povo. Deus chamou Moisés no meio da sarça, lembra disso? No meio da sarça, a sarça não se consumia. O que é aquilo ali? E ele disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, eu quero falar contigo. E ali iniciou um quê? Uma intimidade. Iniciou de uma maneira infantil, porque Moisés foi atraído pela curiosidade, coisa de criança, mas ele fez crescer. Eu não sei o que te atraiu a Deus, mas precisa crescer. Essa intimidade precisa crescer, precisa amadurecer, precisa avançar, precisa dar frutos. Deus chama Moisés no meio da sarça, diz para ele: você vai tirar o meu povo. Eu tenho ouvido o clamor, eu quero tirar o meu povo, mas eu não sei nem como fazer. Não precisa, o eu sou é o nome de Deus. Eu sou te enviou. E nós sabemos da história, porque já passou, se você não leu, já passou inclusive em novelas, em filmes. Você não teve tempo de ler, eu sei, mas já deve ter visto novelas ao menos. E o povo sai, mas o povo é obstinado. Sabe o que é isso? Teimoso, desobediente. Esquece fácil daquilo que Deus faz por ele. É ingrato. Ingrato, aquilo que Deus faz e não observa, não valoriza. Obstinado. E Moisés, nessas intimidades com Deus, que foi galgando, ninguém passa 40 dias e 40 noites de um dia para o outro. Precisa melhorar esse relacionamento. Quem não consegue orar 5 minutos, quem não consegue tirar durante o dia algum momento pequeno que seja para falar com Deus, vai ficar 40 dias e 40 noites? Claro que não. Mas ele erguia altar, ele subia monte, o Monte Sinai era a casa dele, falava com ele, diz o texto bíblico que o Senhor falava com ele face a face, como se fala com um amigo. Isto é intimidade, isto é relacionamento, isto é relacionamento. O povo obstinado, o povo teimoso, Deus vira para Moisés e fala: tira esse povo daqui. Primeiro ele fala: eu vou destruir esse povo, e com você eu vou erguer novos. Aí Moisés: negativo, o Senhor tirou a gente de lá, o que vão dizer as nações? Moisés intercede pelo povo. Moisés intercede por aqueles que estavam sob o seu comando, que estavam sob as suas ordens. Moisés intercede e Deus muda. Moisés pede até mesmo, se for para matá-los, então risca também o meu nome, eu não vou entrar na terra também não. E o Senhor vira para ele, já tendo mudado o seu pensamento, e diz: apenas aqueles que pecarem, estes morrerão. E nesta passagem, 3.000 foram mortos a espadas,
foram mortos pela espada dos próprios irmãos. O que é que aconteceu? Moisés, 40 dias e 40 noites lá, e eles chegam até Arão. Arão era um sacerdote muquirana. Maria vai com as outras, sem personalidade, sem opinião firme, e aceitou a proposta. Olha, Moisés morreu, deve ter morrido lá, nós estamos sem Deus, vamos fazer um Deus. E ele aceitou, vamos fazer um Deus, vamos lá. Cuidado com as propostas que estão lhe feitas. Cuidado, tenha discernimento daquilo que está lhe propondo. Tem pessoas que ouvem tudo e não discernem nada. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo. E como se adquire espiritualidade, pastor? Orando, buscando, lendo, glorificando, exaltando, tendo vida presente de Deus. Do contrário, não. Do contrário, não vai entender nada quando é a voz de Deus e quando não é. Moisés, o Senhor fala algo para ele. Voltou, começou a chover. A presença de Deus é algo difícil até de se falar. Porque se nós tomarmos por base o Salmo 139, o salmista diz: como fugirei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir ao mais alto da alva, chegando lá, tu estás. Se eu descer à profundidade da terra, no Sheol, lá tu estás. Se eu for para as densas trevas, trevas e luz para ti é a mesma coisa. Ou seja, Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Mas a presença que eu estou tratando aqui com os irmãos, que é necessária para nós iniciarmos essa jornada, essa nova jornada de 2024, é a presença perene de Deus na sua vida, na sua família. Deus está presente em todos os lugares, isso é certo. Mas tem vidas que Deus não faz-se presente. Tem pessoas que a presença de Deus não é percebida na vida dele, dela. Então, como se Deus não existisse, porque é obstinado. Deus não quis mais caminhar com o povo e disse: se eu for junto nessa jornada, eu vou matá-los. Será que Deus pode caminhar contigo no próximo ano, irmão? Se você se mantiver praticando as mesmas coisas que praticou este ano de 2023? Pensa bem. Eu não vou. Tem pessoas que ficam felizes, tem pregadores que, eu vejo um anjo lá no canto, lá tem outro anjo lá, eu peço agora que mande anjo e coloque. A gente fica com alvoroço. Moisés não quis a presença do anjo, porque anjo é criatura. Anjo está a serviço de Deus, para serviço daquele que há de herdar a salvação. A presença de Deus é muito mais abrangente, muito mais. Eu não posso abdicar da presença de Deus em minha vida. Não pude fazer isso em 2022, 2019, 2018 e muito menos em 2024. Agora, o que é que atraiu a presença de Deus a Moisés? O que é que pode atrair a presença de Deus para a tua vida? Qual o estilo de vida Deus busca para que a pessoa tenha a presença dele perene? Nós estamos falando de presença e não de visitação. O que é uma visitação? Você vai num culto, um culto maravilhoso, onde Deus fala, tem pessoas falando em mistério, tem profecia, culto gostoso. Senhor, não acaba esse culto não. Isso é presença, mas é visita.
Todas as visitas que a gente faz ou que recebemos, fica por um pouco e depois vai embora. Deus quer morar com você. Deus quer andar com você. Deus quer falar com você no dia a dia. Deus quer tratar com você. Deus quer guiar a você. Deus falava somente com Moisés. E ele disse para Moisés: Moisés, esse papo está muito bom, mas eu quero estar no meio do povo. Você vai fazer para mim um tabernáculo. Você vai fazer um tabernáculo. Onde? No deserto. Não dá para esperar a gente chegar lá na terra prometida. Não, no deserto. Eu quero o tabernáculo desse jeito. O tabernáculo era feito com pedras, com madeira, com tecido, com pele, com pelos, com ouro, com prata. E Moisés ficou meio que: como é que eu vou fazer isso aí? E ele: fique tranquilo, eu já coloquei do meu espírito sobre Bezaliel e Aholiabe. Esses dois eram mestres em trabalhos. E havia uma peça no tabernáculo, todas as peças, elas têm representatividade, mas a peça principal era a arca da aliança, a arca da presença. Ela ficava no lugar santíssimo. Ali somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Mas era Deus no meio do seu povo. O tabernáculo era montado, ele era retangular, como aqui a nave da igreja, e ficava três tribos à direita, 3 tribos à esquerda, 3 à retaguarda e 3 à frente. As tribos ficavam ali. Era tudo organizado. E o povo percebia. Por quê? Porque a nuvem estava sobre o tabernáculo. O que a nuvem representava? A presença perene de Deus. Quando a nuvem se deslocava, o povo desmontava o acampamento e, por sua vez, tribo por tribo, ia desmontando e ia carregando as peças e iam caminhando. Só paravam quando a presença de Deus ou a nuvem parava. Durante o dia, aquela nuvem fazia amenizar o calor escaldante do deserto. E à noite, a mesma nuvem iluminava e aquecia a frieza ou a friagem do deserto. Olha como que é importante a presença de Deus. Olha como é importante você ter a presença de Deus no todo o seu trajeto. Mas a presença de Deus não é conquistada de qualquer maneira. Vamos ver o que Moisés, o que atraiu. O que atraiu? No capítulo 33, 17, diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho agradado de você, e o conheço pelo nome. 33, 17. O que você entende como conhecer pelo nome? Pessoas que passam lá na rua, você está na 7 de setembro, ou mesmo aqui no centro, aqui do bairro, pessoa qualquer que passa, você chama pelo nome, você não conhece, você não tem intimidade com ela, você faz: ei, psiu, psiu, ei, você, senhora, senhor, ei, alguma coisa, mas nome não. Quando você chama alguém pelo nome, demonstra que você conhece, demonstra que você tem intimidade, demonstra que há vínculo. E Deus fala aqui a respeito desse vínculo que ele tinha e que Moisés tinha. Como é que está o teu vínculo com Deus, irmão? Como é que está o teu vínculo com Deus? Qual momento Deus fala com você? Em que momento você fala com Deus? Ou isso não é importante? Ou isto não é importante? Deus falou com ele: eu te conheço pelo nome. Farei o que me pede. Quantas coisas que a gente pede não é feito?
Quantas coisas você pediu este ano e não foi atendido? Hã? Quantas coisas? Não tem intimidade. Olha o que Tiago fala: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedes mal, porque não conhece as Escrituras. Jesus fala no capítulo 16 de João: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e será feito. Eu não consegui, eu não, mais uma vez não. Tem até vergonha de dar testemunho, porque na verdade não tenho o que contar. Mas pense nisto. Olha o que o Senhor fala: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. O que é agradar a Deus, irmão? Será que agradar a Deus é igual agradar uma criança? Toma aqui um pedaço de pudim. Obrigado. É? Não. É no seu viver. É no seu dia a dia. Que estilo de vida tinha Moisés para Deus se agradar dele, irmão? Que estilo de vida tinha Moisés para fazer Deus olhar para ele? Tenho visto você, rapaz, tem me agradado. Qual o estilo de vida de Moisés? Moisés era um homem de fé. Quando você lê a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que não têm fé. E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir a palavra. É pela palavra, irmão. Quanto mais afastado da palavra, menos fé. Se você não lê, se você não ouve, tem comichão nos ouvidos em ouvir uma boa mensagem e não quero mais ouvir, você nunca terá fé. Moisés atraiu por conta da sua fé. Olha o que diz a carta aos Hebreus: pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como tendo o invisível, como vendo o invisível. Fé, não é isso que está no primeiro versículo? Fé é as coisas invisíveis, a confiança das coisas que não se veem. Fé quer atrair Deus para você em ano de 2024? Tenha fé, aumente a sua fé. Leia sua Bíblia, estude, ore, busque, jejue, cante, adore. Deus vai se aproximar, a presença de Deus será perene em sua vida. Outra coisa que atraiu Deus na vida de Moisés: o seu amor por aqueles que ele conduzia. Pastor, ainda bem que eu não conduzo ninguém, ó. Sou eu sozinho. É? Você não tem filho, não? Você não tem filha? Você não tem casa? Eu não tenho rebanho, não, pastor. Sou nem pastor. Você é pastor na sua casa, você é profeta na sua casa. Ele tinha amor por aqueles que ele conduzia. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado, teimoso feito uma mula. Procura o erro ao acerto, não se corrige. Cansei dele, Moisés, cansei dele. Não quero saber. Fico só com você e a gente cria ali uma outra nação. Não é isso que eu quero, não, Senhor. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deus seria capaz de fazer isso? Uma grande nação com Moisés? Claro. Mas isso não foi a vontade dele. De quem? De Moisés. Outra coisa que a gente vê que atraiu a presença de Deus: discernimento espiritual.
Nós falamos no início desta mensagem. Discernimento. O que é discernimento? Capacidade de saber o que é certo e errado e escolher o que é certo. Discernimento espiritual é saber que aquela voz não é a voz de nenhum outro, a não ser a voz de Deus. Discernimento espiritual é saber o caminho que está trilhando, corrigir se for o caso. Moisés tinha discernimento espiritual. Uma outra coisa que a gente vê: coragem e intrepidez. O que é intrepidez? Sinônimo, né? O que é coragem? Coragem é medo que vai para frente, que impulsiona. Tem gente que tem medo, ó. Vou não, posso não, quero não. Opa. Olha meu olho. Coragem. Quando o Senhor falou que era para ele ir até Faraó, ele foi lá. Confiando em quem? O Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Coragem, intrepidez, fome de Deus. O que é fome? Ah, pastor, fome é o que eu estou me sentindo agora, não vejo a hora de acabar isto aqui. Deixa eu te falar um negócio para você, que o apóstolo Paulo fala: o reino de Deus não é comida nem bebida. É o que é? Paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito de Deus. Pode comer, pastor? Vamos comer daqui a pouco. Mas o reino de Deus não é isto. Ele tinha fome de Deus. O que é a fome de Deus? É aquilo que o salmista fala. Assim como as corças anseiam pelas águas, eu anseio por tua presença, Senhor. Vale mais um dia na tua... Eu prefiro estar na porta da tua tenda, do teu templo, do que estar em outro lugar 1000. Fome, desejo da presença de Deus, se alegra em estar na presença de Deus. Ele tinha fome de Deus. Quando a gente lê o versículo 18 do capítulo 33, ele pede: eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua glória, eu quero aumentar essa intimidade. Mas Moisés, você come feijão ainda. Você ainda é um comedor de feijão com arroz, Moisés. Se você ver minha face, você vai morrer. Ninguém consegue ver. Eu vou te mostrar, por conta da tua intrepidez, eu vou te mostrar a minha bondade. Eu vou te colocar em determinado lugar, na fenda da rocha, eu vou botar a mão, tampar aqui. Quando eu passar, você vai ver apenas a minha bondade, só. Mas Deus é bondade, Deus é bom, Deus é amor, a essência de Deus é amor, mas Ele é justiça, e Deus não mostrou isso para ele, mostrou somente a bondade. Outra coisa que fez chamar a presença de Deus a vida de Moisés: fiel obediência. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 34. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo 34, 11. Por que é que muitas das vezes a gente não vence nenhuma batalha, irmão? Por desobediência. Olha o início desse versículo: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Você é obediente ou desobediente? Precisamos discernir. Como é que estamos, como que vivemos este ano? Os anos que temos vivido, foi em ano de desobediência?
Estamos dispostos a permanecer na desobediência ou queremos atrair a presença de Deus para as nossas vidas? Obediência a Deus. Algo mais que atraiu a presença de Deus: ordem e organização. Você já andou com alguém desorganizado? Quando você estava no quartel, marmita e talher dentro da mochila, como é que faz? Tinha gente que colocava a marmita, o talher dentro da marmita, ele andava plac, 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 denunciando tudo. O cinto NA, tudo solto, batendo no traseiro, tac, 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 desorganizado. Como é que 3 milhões de pessoas, 3 tribos de um lado, tabernáculo, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, que se movimentavam quando a nuvem se movimentava. Como é que sai de uma hora para outra? Já está saindo, vamos embora. Mas eu não terminei de pentear o cabelo, eu ainda nem escovei meu dente. Como é que Deus vai atrair? Você vai atrair a vontade de Deus se tua vida é desorganizada, irmão, irmã. Como é que Deus vai ser atraído se você é desorganizado ou desorganizada? Eu vou ver o trabalho amanhã, segunda-feira, terça-feira, no nome de Jesus, eu vou ver um trabalho. Tem que estar lá que hora? 8 horas. Que hora você chega? 10h30. Desorganizado. Tem oração no domingo pela manhã. Que horas é? 8 horas. Que hora eu chego? 9 horas. Desorganizado. Deus não anda com desorganizado. Tem um ditado, não é bíblico, se bem que na Bíblia tem algo bem semelhante. E diz: diga com quem tu andas que eu vou dizer quem é. Direi quem tu és. Se Deus anda com desorganizado, Ele é um Deus qualquer? Não. Deus é tão organizado que um rei, para morrer, ele falou: ó, ajeita a tua casa, tu vai morrer. Não tem gente que é desorganizado? Se morrer, ei, marido que aqui está hoje, se você morrer, não vou nem perguntar a você, Mário, você é recém-casado, como é que ficaria tua mulher? Ela sabe sabe o número da tua conta? A tua conta é conjunta, é só você, machão. Não, pastor, minha conta é só eu não morro nunca. Vai morrer. Aí a mulher vira um pedinte, vira uma mendiga. Tem dinheiro lá, ninguém tira, porque é desorganizado. Desde que casei, ou que casamos, a primeira coisa que eu fiz foi isso. E tem uma pasta da viúva, todos os documentos necessários para ela não passar fome. Está lá. Organize-se. Você acha que você não vai morrer? Não estou falando para você dar um cartão de crédito na mão da tua mulher. Eu não conheço tua mulher. Se você acha que deve dar, um cartão de crédito para Maria, que faça. Sem limite. Cartão ilimitado. A Elza sorriu, ó. Organização é tudo. Nosso Deus é um Deus organizado. Um dia faz menção a outro dia. Uma noite faz menção a outra noite. E sempre é assim. (15 minutos) para a gente terminar aqui. A presença de Deus não é uma presença estática. Tem pessoas que vai ao culto, vai à oração, aí sente a presença de Deus. Oh Senhor, este culto maravilhoso que o Senhor não termina não. Deus quer você fora. Lembra da nuvem? Ela que conduzia o povo. A presença de Deus envolve ou denota movimento.
Sou cheio do Espírito Santo, sou cheio da presença de Deus. A única coisa que eu falo é mistério, mais nada. Quantas almas? A quem você evangelizou? Quantos você ganhou para Cristo? Tem o mesmo movimento que tem um poço, uma água de poço. A presença de Deus nos movimenta. Lembra de Pedro? Pedro tem a versão antes de Cristo, antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo, não é isso? Antes do Espírito Santo, medroso, seguindo Jesus distante, meio descabriado. Tem gente assim. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, o que ele faz? Ele torna uma pessoa intrépida. Prenderam eles, bateram nele, disseram para que ele não mais falasse de Jesus. E o que ele preferiu? Ele falou: eu prefiro, é melhor falar de Deus, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Agora, eu sou cheio do Espírito Santo, o que você faz, irmão? Eu só sapateio, pastor, ó aqui, ó. Tá vendo? Só isso, é só isso. Isto que é a pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, ela é conhecida no trabalho. Ela é conhecida na escola. Porque, assim como Moisés quando descia do monte, o seu rosto brilha. Você nunca foi saudado com a paz do Senhor por pessoas que você não conhece? Quando eu fui transferido de um batalhão para um outro, no Rio de Janeiro, e na primeira semana, nos primeiros dias, eu andando pelo quartel, no horário da educação física, aí passei por um outro sargento, pastor Vitor. Ele olhou para mim: você é um dos nossos, a paz do Senhor. Quem falou isso para ele? Nunca tinha visto, ele nunca tinha me visto. E sabe o que Deus fez? Uniu as nossas vidas para ganhar vidas naquele batalhão. É assim que Deus faz. Qual é o teu semblante? A presença de Deus, diz o salmista, que na presença de Deus há fartura de alegria. Um crente que se diz cheio da presença de Deus, só vive triste, cabisbaixo, cara amarrada, não tem o que se alegrar. Como é isso? Há resultados, irmãos, quando nós temos a presença de Deus em nossa vida. É algo que é notado pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, parentes. Agora a gente entrega a nossa vida para Cristo. Aí vai numa festinha dessa de final de ano, na casa de parente, e a gente faz exatamente aquilo que todos fazem. Como é que pode? Como é que pode? A presença de Deus é conquistada. Mas eu não quero que você saia daqui entristecido, não. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que hoje nós temos algo maior do que Moisés tinha. Temos algo maior do que Daniel tinha. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha? Presença de Deus. Nós temos algo maior. Qual o nome que foi dado a Jesus? Qual o nome que Isaías profetizou? Por-lhe a virgem dará à luz um menino, e por-lhe-á o seu nome de Emanuel. Emanuel é Deus conosco, irmão. Jesus que nasceu para que Deus tabernaculasse com você. Quando nós lemos o livro de João, logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo, diz: o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo habitou. Esse habitar é o mesmo verbo do tabernáculo, é tabernacular, é morar. E esse mesmo Cristo, que é Deus conosco, quando ele foi assunto ao céu, antes disso, ele diz: eu vou, mas vou rogar ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias.
O que é que está faltando para a presença de Deus ser marcante na sua vida? O que é que está faltando para que você, de fato, tenha a presença de Deus te orientando, te guiando, sustentando, protegendo, dirigindo, alegrando e tantas outras coisas mais? Nós vivemos na época do derramar do Espírito de Deus. Moisés não tinha isto, Abraão não tinha isto, Daniel não tinha isso, tantos outros não tinham. Mas é necessário que nós demonstremos, ou de fato transparecemos. Quem lembra de Eliseu? Eliseu passando lá na rua, a mulher chega, lá vai, olha lá. Lá, tá vendo? Eu estou vendo? Tá vendo não, né? Você nem está aqui. Lá vai um grande homem de Deus. Qual o testemunho que o pessoal dão de você? Onde você mora? Qual o testemunho dão de você em sua família? Na sua vizinhança? Olha lá vai o... Crente igual aquele ali, eu quero ser não. Linguarudo, blasfemador, trambiqueiro, compra não paga, pega emprestado não devolve, estou fora. A presença de Deus modifica, transforma. Deixa a presença de Deus, que é imprescindível na sua vida. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: é a presença de Deus que nos faz descansar em meio à tempestade. Sem a presença de Deus você vai sentir medo. Vai sentir medo. É a presença de Deus que nos faz esperar quando todos se desesperam. Quem não tem a presença de Deus se desespera. Ah, Covid vai morrer, vai morrer. E mata mesmo. É a presença de Deus que nos faz confiar nos momentos mais difíceis. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, para este 2024, que já está às portas, não abdique, não ignore, mas ore e peça: Senhor, eu quero a Tua presença. Na Tua presença, Senhor, até as árvores se alegram.